Oi, gente, tudo bem? Agora a gente está concluindo, pelo menos nessa fase, a introdução aos estudos linguísticos, porque a gente está chegando, na verdade, ao último módulo que a gente já estava com a imanência do sistema linguístico, quando a gente estudou o gerativismo, e agora a gente vai falar da língua e sua realização. Então, o que é interessante de a gente pensar? Porque a gente pode trabalhar com os estudos linguísticos de duas formas distintas, né? Pode estudar com a imanência do sistema linguístico, isso é, com a língua em si mesma, né? A gente viu um ótimo exemplo que é o gerativismo, né? Que estuda a língua nesse modelo abstrato, que considera o falante ideal, isso é, não quer saber como a língua se realiza, entende como a língua pode se realizar. E a gente agora vai falar de uma corrente linguística que estuda a língua e sua realização, a sociolinguística. Esse texto com que a gente vai trabalhar é de Cesário e Votri, está no Manual de Linguística disponível, né, na biblioteca virtual da UFMS. E assim, tal qual o gerativismo, que não é a única corrente linguística que estuda a imanência do sistema linguístico, a sociolinguística também não é a única disciplina que estuda a língua em uso. A gente até viu no módulo 3 a pragmática, que pensa nos efeitos de sentido a partir dos enunciados. A sociolinguística, por seu turno, ela é uma área que estuda a língua em seu uso real, levando em consideração as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística. Então, qual que é a diferença, na verdade, da sociolinguística? Ela estuda essa relação entre língua e sociedade, o que os aspectos culturais envolvem, o que tem a ver, o que indica essa ou aquela escolha, né, do falante. É isso o material de estudo da sociolinguística. Então, a sociolinguística ela entende que a variação é um efeito, não é um efeito do acaso, mas é um fenômeno natural motivado por fatores linguísticos, também conhecido como fatores internos, né? Esses fatores linguísticos, fatores estruturais, e por fatores extralinguísticos de vários tipos. Então, sociolinguística, se a gente pensar só no nome, né? Sócio vem de social, de sociedade, e a linguística, né? Então, a relação entre língua e sociedade. Então, ela leva em consideração essa estrutura assim, linguísticas e os aspectos sociais e culturais. Então, por exemplo, quando você faz uma escolha, você tem a ver com a sociedade, né? Então, por exemplo, quando você usa... imagine a situação. Os indígenas invadiram a fazenda, os indígenas ocuparam a fazenda. Estão vendo que eu estou falando da mesma situação, uma mesma coisa que aconteceu. Eu estou usando duas palavrinhas. São sinônimos, será? Isso elas dizem a mesma coisa? Ou tem a ver com esses aspectos sociais? Eu estou mais favorável ao ato, eu estou criticando mais o ato. Então, o que a sociolinguística faz é verificar esses aspectos sociais e culturais que atingem, que determinam os usos linguísticos, né? Então, o que ela defende? Que a variação não é um efeito de acaso, mas é um fenômeno cultural. É tanto motivado por fatores linguísticos, que ele chama de fatores estruturais, e fatores extralinguísticos de vários tipos. Por exemplo, vamos pensar num fenômeno cultural motivado por fatores linguísticos. A abertura da vogal pré-tônica. Então, por exemplo, coração ou coração, televisão ou televisão, né? Por que é um fator estrutural? É cultural, você identifica falantes mais ao norte do país, mais ao sul do país, com quem abre e fecha vogal, né? Então, quem fala coração, eu sei que está mais ao norte, quem fala coração, eu sei que está mais ao sul. Isso é um fenômeno cultural.
Mas ele é motivado também por fatores linguísticos, por fatores estruturais. Ah, abrem-se todas as vogais? Não, só as pré-tônicas. Isso é, aquela vogal que vem antes da sílaba tônica. Então, ó, televisão, televisão, vogais pré-tônicas. Coração, quem que é? O coração. O são, que é tônica, abriu antes. Não vai abrir depois. Helicóptero. Pode até falar helicóptero, mas não vai falar helicóptero. Não vai abrir a pós-tônica, né? Porque é a variação, então não é o efeito do acaso. Ela é condicionada por fatores linguísticos e por fatores extralinguísticos de vários tipos. Aí o extralinguístico diz respeito, nesse caso que a gente falou, ao local onde você nasceu, né? A norma linguística que você utiliza, né? E também os fatores extralinguísticos, eles se envolvem em vários níveis da língua. Então, você tem no nível lexical, que é o mais palpável, digamos assim, a diferença dos nomes. Você fala macaxeira, mandioca ou aipim, né? É variação, né? Diz respeito à raiz lá de casca marrom que você descasca para comer, né? Mas aí, se eu falo aipim, se eu falo mandioca, se eu falo macaxeira, depende de onde eu estou. Isso eu estou falando do nível lexical. Mas eu posso estar falando também do nível sintático. Como é que eu organizo as sentenças, né? Por exemplo, eu trabalho como objeto de pesquisa no Atlas Linguístico do Brasil, que é um atlas que documenta e descreve a norma brasileira, né? A norma linguística brasileira, já tem seus volumes aí, agora já tem até o volume 3 publicado. E aí você tem, no Alib, por exemplo, você tem as cartas linguísticas, isso é um mapinha do Brasil com os gráficozinhos pizzas, quem fala o que onde. E você também tem textos que vão comentando esses fatores linguísticos. E aí você tem cartas lexicais, que são essas que mostram os nomes diferentes, mas você tem também, por exemplo, aspectos sintáticos distintos. Por exemplo, quando eu pergunto assim, você acredita em disco voador? Aí você fala, eu não acredito. Mas às vezes você pode falar, acredito não. Isso é, você pode colocar a negação antes ou depois do verbo. Isso são fatores extralinguísticos que também vão mostrar de onde você vem, mas está no nível sintático já. E aí pode ter, inclusive, questões morfofonéticas, como a gente falou, do coração, relacionadas não apenas à diatopia, mas relacionadas à escolaridade também. Então, o que você tem? A prateleira, né? Você pode falar, você sabe que pela norma padrão é prateleira, né? Mas a gente já realiza prateleiras, se eu sou mais no centro-sul, prateleira, se eu sou mais norte-nordeste, mas é prateleira ou prateleira. Agora você tem uns partilheira, né? Patileira, isso é, essa primeira sílaba também sofre variação e tem muita relação com a escolaridade. Então, a variação, como a sociolinguística ela pensa nessa relação de língua e sociedade, aspectos sociais e culturais, ela vê idade, ela vê sexo, ela vê localização geográfica, ela vê modalidade da língua, então coisas que são da língua falada, coisas que são da língua escrita, coisas que são do registro formal, coisas que são do registro informal, né? Tudo isso diz respeito à cultura, porque quem é que disse que é mais formal você usar isso ou aquilo? A sociedade. A sociedade mesmo é que colocou, inclusive, o que é norma padrão, qual que é a certa entre todas as variedades linguísticas. Ela não tem nada de linguístico. Isso é cultural, isso é político, isso é ideológico, né? Então, a sociolinguística estuda essas relações que estão muito ligadas à língua, né? E aí, um conceito importante para a sociolinguística é a variante, né? Então, o que seria a variante? É a forma usada ao lado de outra na língua sem que se verifique a mudança no sentido básico.
Então, você está falando em variantes quando você está falando de mandioca e macaxeira, quando você está falando em pernilongo e carapanã, em mucura e gambá. Por que elas são variantes? Porque são duas formas da língua que significam a mesma coisa. Então, o que mais que você tem de variantes aí? O próprio coração e coração são variantes fonéticas que significam a mesma coisa. Coração não deixou de ser coração porque você abriu a vogal pretônica, né? Então, são variantes. As variantes são as formas que co-ocorrem na língua. O que é isso? Co-ocorrem? Ocorrem simultaneamente. Pensem quando a gente fala de morfologia, você e C. Fala assim, você vai ao cinema hoje? Você vai ao cinema hoje? Estão vendo que você e C são variantes, isso é, são duas formas usadas na língua sem que se verifique a mudança no sentido básico. Então, quando a gente está falando em variante, a gente já está falando de um conceito muito caro à sociolinguística, porque ela não é a ciência, né, a disciplina linguística que estuda a língua e suas relações com fatores sociais e culturais. Então, ela entende que a língua varia. Como chama essa variação? Essa variação se dá a partir da existência de variantes nessa língua, de duas formas, duas ou mais formas que co-ocorrem e significam a mesma coisa. Aí, quais foram as origens da sociolinguística? Na verdade, assim, são várias sociolinguísticas, né? A gente dá à luz à sociolinguística variacionista, que dentre todas é a mais relevante. Então, hoje a sociolinguística variacionista é a própria sociolinguística. Então, o que a gente tem? Quem que foi importante aí nessa disciplina, né? A gente viu, por exemplo, que é muito importante você ter um teórico. Não é que esse teórico foi o primeiro que escreveu sobre, ou o único que escreveu sobre, mas é o cara cujos estudos impactaram a academia de tal forma que passou-se a pensar numa outra disciplina. E aí, por que é interessante a gente pensar na sociolinguística? Porque a gente viu lá que desde Saussure entendia-se que a língua mudava. Mas os estudos mais estruturalistas, o que eles pensavam? Como eles enxergavam a mudança? Como se fosse um achado. A variação, isso daí é idiosincrasia, isso aí é próprio desse falante ou daquele, não merece estudo. O que o William Labov fez foi de organizar esse estudo de modo sistematizado. O que isso quer dizer? Peraí, essa variação não é aleatória, não é de qualquer jeito que acontece, ela não acontece em todo lugar, de qualquer forma, há uma sistematização de sua ocorrência. E aí o Labov, ela formatou essa área de estudos, e esse termo sociolinguística apareceu a primeira vez em 1950. Quais foram as contribuições do Labov? A gente estuda mais, do mesmo jeito que eu falei que a gente vai ter uma disciplina que vai estudar só o gerativismo, a gente tem uma disciplina que estuda só a sociolinguística. Então, o que a gente faz aqui é mostrar, em termos gerais, a disciplina. O que o William Labov fez? O Labov, ele estudou na sua dissertação, ele também está vivo, viu, gente? Dando palestra e tudo, na Universidade da Pensilvânia. Mas já é aposentado, né? Mas continua trabalhando. E ele tem dois trabalhos, a tese e a dissertação dele, que trabalharam com essa variação. Então, o que você tem na dissertação dele? Você tem um estudo da ilha de Vineyard. O que ele estudou? Ele pegou uma ilha turística e aí, o que ele investigou? Aquelas pessoas daquela ilha, né? Que tinha a fala delas, que tinham contato com os turistas, já que era uma ilha turística, o turista chegava, né, e tinha contato, sei lá, com o povo, né, do comércio, da hotelaria e tudo mais. E aí ele comparou essa fala dessas pessoas com a fala daquelas pessoas que moravam na ilha, mas mais afastadas, que não tinham contato com o turista. Então, sei lá, o povo da agricultura, né, o povo das indústrias, sei lá, se tivesse, alguma coisa assim. Então, separou entre aqueles que tinham contato com outras variedades linguísticas, e aí a gente tem um novo nome aqui que eu trago para vocês. A variante não são duas formas?
as variedades são os conjuntos diferentes de normas linguísticas. Então, duas variedades diferentes. Então, ele pegou a fala dessas pessoas que moravam e que tinham contato com outras variedades linguísticas e essas pessoas também da ilha que não tinham contato. E aí ele começou a identificar o quê? Que havia diferença na língua falada por esses e falada por aqueles. Então, isso daí ele começou a sistematizar os estudos da variação linguística. Na tese dele, ele investigou numa loja de departamento, tipo a Riachuelo da vida, a realização do fonema R em 2 andares, tipo da Riachuelo, né? Aquele andar que tinha aquelas roupas mais econômicas, sabe? Mais baratas ou de mais fácil aquisição. E aquele andar que tinha as roupas mais caras, de grife. Porque, assim, eu tô aqui pensando que no Brasil a gente não tem muito isso, né? A gente tem as lojas de departamentos que tem uma coisa só. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, você tem lojas que elas são, que a gente chama de loja de departamento, né? Marcas próprias, marcas mais econômicas, e tem outros andares que são daquelas grandes marcas. Aqui você tem que ir em lojas diferentes, ir a lojas diferentes. Lá não, você vai a pisos diferentes de uma mesma loja. E aí, o que ele começou a ver? Que falar piso, que é floor, aí tinha um floor, ele percebeu a diferença dessa realização do fonema a depender do público que esses vendedores atendiam. Então, olha só, parece que é pouco, mas ele sistematizou esses estudos de várias formas. A questão do inquérito linguístico, das entrevistas, né? Como que precisa ser, como deve ser, as variáveis que estão envolvidas nesse jogo da variação. Então, ó, já falei mais coisa. Eu falei de variante, que são as formas, né? 2 formas que ocorrem com o mesmo significado. Eu já falei de variedades, que são essas normas diferentes. O que eu falei agora, meu Deus? Variante. E as variáveis, né? As variáveis são as questões que estão envolvidas na variação. Então, por exemplo, eu estou falando de variáveis sociais. Quais são as variáveis? Eu posso ver idade, sexo, escolaridade. Isso é variável. Então, ele começou a estudar isso, quais variáveis interferem na variação, isso é, que fazem a língua variar. Então, ele viu, nesse caso, o poder aquisitivo, né? A escolaridade com quem você tratava. E aí você vê essas questões envolvidas. Quando você pensa, por exemplo, no uso de menos e menos, né? Eu tenho menos força que você. Eu sei que menos é advérbio, né? Então, ele é uma classe invariável, então não tenho menos força, eu tenho menos força. Só que a gente conhece falantes que realizam menos, porque ele concorda o feminino. Se eu tenho força, que é feminino, ele resolve concordar como se fosse um pronome esse menos, né? E não um advérbio. Então, o que é isso? A variável escolaridade diz muito sobre essa variação, porque a gente sabe que com a escolarização, a gente vai tirando esse menos, do nosso repertório lexical e vai utilizando menos em todos os momentos. E isso são todos nortes que foram dados pelo William Labov, né? Então é interessante a gente ver isso, como sistematizou, como lançou luz sobre a variação como um fenômeno sistemático da língua. E aí isso deu bastante impacto, na verdade, nos estudos linguísticos. Porque, por exemplo, a sociolinguística virou cadeira. Isso tornou-se disciplina ministrada em cursos de graduação já a partir de 1960. Na década de 1960, a gente já começa a ter cursos de sociolinguística nas universidades brasileiras, por exemplo. Mas, como está aí no slide que a gente aprendeu, o termo sociolinguística foi lançado por um texto do Labov, publicado num caderno de estudos, né?
que tinham, na verdade, que tinha vários outros textos de sociolinguística, de estudos de variação, mas quem usou sociolinguística, né? Assim foi a partir de 1950. Aí, considerações e pressupostos. Na verdade, a gente já falou de bastante coisa aqui de que a gente trata quando a gente fala em sociolinguística. Mas o que a gente precisa considerar? Que a diversidade e a variabilidade são características inerentes aos sistemas linguísticos e passam também a ser objeto de estudo com o advento da sociolinguística. Não foi a sociolinguística que descobriu que a língua varia. Isso é importante que a gente deixe bem claro. Foi a sociolinguística que entendeu que a diversidade e a variabilidade são características inerentes ao sistema linguístico. Isso é, se a língua varia, é porque o sistema permite essa variação. Esse foi o grande achado, né? A grande descoberta, a grande contribuição da sociolinguística. E aí, por causa disso, passou a ser objeto de estudo. Então, enquanto eu posso estudar sintaxe no gerativismo, morfologia na morfologia, eu posso estudar a variação linguística pela sociolinguística. Ah, é só pela sociolinguística? Não, a gente já falou sobre isso. Disciplinas que eu posso mencionar para vocês que também estudam a variação linguística, a dialetologia, que é anterior, inclusive, à sociolinguística, mas a gente não separou a dialetologia aqui, por quê? Porque a sociolinguística tem essas questões e tudo, não que a dialetologia não seja importante, como eu falei, a dialetologia é o berço da sociolinguística, porque já existia desde o século XIX, mas a gente tirou esse recorte aqui para pegar a sociolinguística. A geolinguística também, que é a que faz a representação dessa variação linguística em mapas. Eu mencionei para vocês, né, o mapinha lá que mostra o gráfico e tudo mais. Então, essas questões são muito relevantes, né, para estudar a variação e para ver que a variação é inerente ao sistema linguístico, não é uma coisa alheia ao sistema, e virou um objeto de estudos. E aí, outros conceitos interessantes que são importantes para a sociolinguística, que são a questão do tempo real e o tempo aparente. Por quê? A gente já viu que a gente estuda a variação linguística. Ok. A gente já viu que tem variáveis. E a gente já viu que a língua ela varia em relação a fatores culturais e sociais. O tempo é um fator que rege a variação, se a gente pensar. Mas aí a sociolinguística ela pode estudar duas relações de tempo, o tempo real e o tempo aparente. O tempo real, ele é observado através da pesquisa de 2 ou mais décadas, sendo o ideal o estudo de 2 momentos que se distanciam no mínimo 12 e no máximo 50 anos. Se tem o tempo real, o tempo de verdade, a diferença entre os tempos. É por isso, inclusive, que ele tem que ter no mínimo 12 anos e no máximo 50 anos de um para o outro. Então, para você fazer um estudo sociolinguístico do tempo real, você pode fazer do... Nossa, 50 anos? O que mudou em 50 anos, hein? Uso de tocaio e xará, né? É aquela pessoa que tem o mesmo nome que você. Como você chama, né? Aí a gente vai... Eu já vi que os mais novos já nem falam mais xará. Pensem em vocês, a idade de vocês. Vocês responderiam xará? Pergunta para mãe, pai, sogro, sogra. Mas há um momento anterior, tinha também o nome tocaio para xará. E a gente já viu que isso não está acontecendo muito. Então, se eu pegasse, né, os anos 2000 e os anos 1950, eu tenho esse período de 50 anos. Estou analisando o tempo real. Mas eu também posso ver a mudança de tempo no tempo aparente. O que é esse tempo aparente? Quando o linguista grava amostras de informações de diferentes faixas etárias para observar se uma dada forma ocorre com mais na fala de crianças e jovens do que na de adultos e idosos. Então, por exemplo, isso é o que a gente chama de variação diageracional. Isso é de 2 gerações diferentes. Você tem uma noção de tempo, mas a gente chama isso de tempo aparente e não tempo real.
Então, por exemplo, falei para vocês que eu trabalho no Atlas Linguístico do Brasil. O Atlas Linguístico do Brasil, ele faz uma pesquisa qualitativa, então ele seleciona um perfil de informantes que vão representar a fala. Quando a gente está falando em idade, a gente tem duas faixas etárias lá. Faixa etária 1, que é de 18 a 35 anos, e a faixa etária 2, que é de 50 a 65 anos. Então, duas faixas etárias diferentes. Ó, a gente está fazendo isso para ver se uma forma ocorre mais na fala de crianças e jovens do que na de adultos e idosos. Então, o que você tem, por exemplo, nessas falas? Eu estudo, por exemplo, uma pergunta que é o nome daquele insetinho de pernas compridas que canta no ouvido das pessoas à noite, que é o pernilongo, a muriçoca, o carapanã, o maruim, né? Tem um monte de nomes. Mas, por exemplo, o que esse dado de tempo aparente mostrou para a gente no que diz respeito a Minas Gerais? Se a gente vir Minas Gerais, usa pernilongo e está começando a usar muriçoca nos mais jovens. Então, por exemplo, se tem uma pinha lá, é que ainda está em discussão essas cartas, né? Esses dados do interior, que é das localidades do interior do estado de Minas Gerais, por exemplo, provavelmente vão ser publicados em 2, 3 anos. Mas o que a gente já começou a ver? Que os mais jovens estão usando muriçoca no norte de Minas. E se você lembrar do mapa, o norte de Minas está próximo de quem? Bahia. Então, olha que interessante, parece que está havendo uma diferenciação dos nomes usados nesse tempo aparente, isso é, que a gente consegue ver fazendo a separação entre jovens e idosos. Outro trabalho que a gente tem, por exemplo, é com os nomes para prostituta. Como se chama a mulher que se vende para qualquer homem. O que a gente consegue ver no Brasil, nas localidades? Meretriz está encerrada na fala de pessoas mais velhas, na faixa etária 2. Meretriz não aparece na faixa etária 1, de 18 a 35 anos. Então, estão vendo que a gente consegue fazer esse estudo de tempo aparente assim, quando pega duas gerações separadas? Por que é tempo aparente? Você vê uma diferença no tempo, mas ela é aparente porque você não está fazendo recortes distintos, como no caso do tempo real. Você separar esses dois recortes temporais bem distintos, por exemplo, em 50 anos. Mas você faz esse recorte aparente quando você investiga duas faixas etárias que tem aí, ó, se pensar que a primeira faixa acaba nos 35, a próxima começa nos 50, a gente tem 15 anos de separação. Então, segue esse mesmo preceito aí dessa distância entre mínima e máxima, só que de sujeitos que vivem no mesmo tempo, no mesmo momento, são contemporâneos, mas tem idades distintas que mostram essa variação do tempo. Então, o que é importante no frigir dos ovos a gente entender? Que a gente conhece outra disciplina linguística que trabalha com os usos da língua, com a linguagem em uso, mas principalmente com a relação entre língua e sociedade. Isso é, como é que fatores culturais, fatores sociais existem na língua, como se revelam na língua e como condicionam a língua. Esse princípio que a sociolinguística segue é o princípio do relativismo linguístico, que entende lá do Sapir e do Whorf, que entende que a língua ela vai revelar a cultura onde ela está inserida. Então, a gente vê disso de várias formas. A gente falou do nível lexical, a gente falou do nível morfológico, a gente falou do nível sintático. E esses estudos, eles são bastante profícuos para a gente entender como que essa língua varia e os preceitos, como a gente pode estudar essa variação. Isso também não é aleatório. Eu dizer que, eu sei que quem fala isso é esse, quem fala isso é aquele. Tá, é a percepção que o falante tem. Mas como eu estudo isso? Não, professor, eu quero estudar isso. Então, você vai estudar pela sociolinguística, você vai estudar pela dialetologia, a partir desses preceitos. Porque noção de variação linguística todo mundo tem.
Agora, preceitos teóricos para estudá-la, aí você precisa beber da sociolinguística, da dialetologia. Então, nesse sentido, eu chamo vocês para lerem esse texto da Maria Mara Cesário e do Sebastião Votre, Sociolinguística. Está nesse livro do Martelota, organizado pelo Martelota, que está disponível. Então, realizem as atividades, leiam o texto, tirem suas dúvidas, assistam a essa aula tantas vezes quando forem necessárias. E a gente se vê numa próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.